Olavo de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAL. Estou aqui no canal hoje para a gente falar novamente sobre fundos imobiliários, mais especificamente, né, vamos pegar um fundo de investimento imobiliário que é recomendado pela área de análise da XP na sua carteira mensal. Mas antes de começar o vídeo, mostrando como vocês podem ter acesso aos nossos relatórios grátis, entram em zal.com.br, cliquem em relatórios grátis. Clicando aqui, vocês vão ser redirecionados para esta página. Vamos esperar apenas, né, nossa internet colaborar. Cá estamos. Então, vocês podem escolher o tema de interesse e cliquem em acessar relatórios grátis. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ser redirecionados para essa página, onde haverá um pop-up, né, onde vocês podem colocar o nome, e-mail e melhor telefone de vocês. E a partir deste momento, vocês vão ter acesso a esses relatórios que são atualizados periodicamente pela nossa área de análise. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Então, esta daqui é a carteira, né, de fundos imobiliários da área de análise da XP. É uma carteira que tem como objetivo superar o índice de fundos imobiliários em horizontes dilatados. Então, não é todo mês que essa carteira recomendada vai superar o índice, mas a ideia é que ao longo do tempo ela consiga fazê-lo. E caso o investidor quiser, pode montar a carteira na integralidade ou ir montando aos poucos, né? Se tiver interesse em comprar algum tipo de fundo imobiliário com cunho fundamentalista. E o fundo que nós vamos falar hoje, né, é o CPTS-11. Antes da gente até entrar no próprio fundo, basicamente se trata de um fundo que compra dívidas imobiliárias, né? Então, ele é um fundo que compra basicamente CRIs, que são títulos de renda fixa com garantia imobiliária. Qual o interessante da gente comprar esses fundos, né? Eles não são fundos compostos por tijolo, eles são fundos que compram títulos de renda fixa, como nós já havíamos comentado aqui, né? Então, basicamente, tu não tem o benefício da valorização imobiliária propriamente dita, porém tu tem um alto grau de previsibilidade. Por quê? Porque diferente dos ativos imobiliários que podem sofrer com vacância, rompimento de aluguel, em especial em momentos como esse que nós vivemos, né, que é a questão da pandemia, esse tipo de ativo ele tem, contanto que não haja nenhum tipo de default, nenhum tipo de problema nos pagamentos por parte dos emissores, ele é praticamente um reloginho. Então, ter um fundo dessa categoria, contanto que seja um fundo bem gerido, bem diversificado, tem uma renda muito mais estável. Então, tu está trocando uma valorização de longo prazo do ativo real por uma expectativa de receita que muitas vezes é superior à média do mercado de tijolo, inclusive superior à média de renda fixa, porque historicamente os CRIs, né, que compõem esses fundos imobiliários, têm taxas de retorno superiores à média do mercado e tem esse grande benefício de ser líquida de imposto de renda. Então, basicamente falando do CPTS, é um fundo aí bastante interessante. A gente tem atualmente o valor de mercado dele, né? Isso eu estou pegando o relatório, já está um pouco defasado, mas gira perto de R$ 100. E o valor de patrimônio está na faixa de R$ 94,26. O fundo ele tem uma taxa de administração, vamos colocar aqui, ó, de 1,05%, levando em consideração sempre o valor de mercado do ativo. E o valor de mercado é de 1,4 bilhões de reais, com um patrimônio líquido de 1,268 bilhões de reais, ok? Então, falando do fundo, basicamente o Capitana Securities é um fundo imobiliário, segmentos recebíveis, que tem como objetivo rentabilizar o patrimônio através de títulos imobiliários de renda fixa e cotas de outros fundos. O que é interessante desse ativo, pessoal? Atualmente, o portfólio do fundo conta com 63% da carteira alocada em CRIs e 36% alocado em cotas de outros fundos imobiliários. Então, tu tem aí uma diversificação bastante interessante. Outro ponto legal é que o fundo ele não é necessariamente temático, ele trabalha com um mix, ou seja, ele tem dentro da sua composição tanto títulos de high grade, que são aqueles títulos que têm uma melhor classificação de risco em detrimento da rentabilidade, quanto fundos de high yield, que são aqueles tanto quanto títulos de high yield, que são aqueles títulos que têm uma classificação de risco um pouco mais baixa, porém tem uma alta rentabilidade. Então esse fundo ele não necessariamente é temático. E outro ponto interessante é a concentração. Então esse fundo ele tem uma concentração maior em IPCA e IGPM.
E isso gera um benefício muito interessante, porque a gente está com um problema muito sério com relação ao juro real. As taxas básicas de juros elas estão baixas e existe aí uma tendência de médio e longo prazo de que as taxas permaneçam baixas por períodos mais prolongados. Em contrapartida, a gente está tendo o real se depreciando. Aliás, ele se depreciou, pelo menos no passado, muito fortemente com relação ao dólar americano. Isso fez com que o IGPM acelerasse e, por questões aí da parte da pandemia, parte de alimentos, o próprio IPCA acabou acelerando junto. Então, devido a essa concentração nos índices de inflação, esse ativo acabou tendo o yield aí bastante acima da média do mercado. A gente não acredita aí que a inflação deva ter aí um IGPM muito parecido com o que teve no ano passado, mas levando em conta que os juros devem permanecer baixos, isso deve beneficiar bastante o CPTS. Então aqui nós temos alguns pontos importantes, mas eu acho que o mais importante é o dividend yield, né? Então o dividend yield atualizado do fundo ele está em 11,8% num horizonte aí de 12 meses. Então, se a gente for comparar com outros ativos imobiliários, esse é um dividendo aí bastante interessante. Principalmente levando em conta que esse fundo ele não fica concentrado apenas em títulos de high yield. Ele tem high grade dentro do portfólio e isso acaba mitigando bastante o risco. Então, temos aqui mais essa recomendação. Mas sempre lembrando, né, gente, que quando a gente compra fundos de CRI, existe uma probabilidade grande que a gente esteja trocando uma expectativa de valorização maior na cota no longo prazo por uma expectativa de renda de curto prazo, que inclusive pode beneficiar as cotas, né? Tanto que muitos desses fundos foram alguns dos mais beneficiados no final do segundo semestre de 2020. Então, seguimos aí com mais essa recomendação da XP Investimentos. E se o investidor quiser, por óbvio, pode comprar a carteira na sua integralidade, respeitando essa diversificação recomendada pelos analistas da XP. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, seguir a gente no canal e assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!